comentando que o tipo de óvulo determina como funciona o tipo de segmentação, né? Existe mais ou menos uma regra, tipo assim, quanto mais vitelo você tiver numa determinada região do óvulo, gente, mais lenta é a segmentação. Faz sentido, né? Estava comentando que o vitelo ele é a base de proteína e deixa o citoplasma duro, então fica difícil a segmentação. Quanto mais lenta é a segmentação, maiores serão os blastômeros produzidos. Então, o tipo de segmentação vai se basear nesse raciocínio que a gente está colocando. Se você tem muito vitelo, a segmentação ela é mais lenta e os blastômeros formados serão maiores. Não deu para entender? Beleza. Deixa eu pensar um pouquinho com vocês. Era uma vez uma região onde eu tenho pouco vitelo, outra região onde eu tenho muito vitelo. Eu fiz a primeira divisão. Onde eu tenho pouco vitelo, é mais rápido. Onde eu tenho muito vitelo, é mais lento. Uma vez que aqui em cima é mais rápido, eu já dividi uma, duas vezes. Uma vez que aqui embaixo é mais lento, agora que eu dividi a primeira vez. Uma vez que aqui em cima é mais rápido, eu dividi 3, 4 vezes. Uma vez que aqui embaixo é mais lento, eu dividi a segunda vez. Ora, como aqui em cima é mais rápido, sempre vai estar numa divisão celular lá na frente. Aqui em cima está na quarta divisão, enquanto que aqui embaixo, que é mais lento, ainda está na segunda. Como aqui em cima está na quarta divisão, os blastômeros já estão bem pequenininhos. Como aqui embaixo ainda está na segunda divisão, os blastômeros estão maiores. Ou seja, quanto mais vitelo, a região aqui de baixo, mais lenta a segmentação, e os blastômeros são maiores, não é nem por outra coisa não, cara. É porque é mais devagar. Então, enquanto aqui em cima é rapidão, já está na quarta, quinta, sexta divisão, e as células estão ficando cada vez menores, aqui embaixo lenta ainda está na primeira, na segunda, na terceira, e as células ainda não se dividiram em células muito pequenas. Então, esse é o raciocínio que nós vamos ter que levar para poder descrever os tipos de segmentação. E eu vou aproveitar que os tipos de óvulo estão aqui no quadro para a gente chegar a descrever os tipos de segmentação. Nos óvulos elestos, onde você praticamente não tem vitelo e o núcleo é no centro, eu vou dividir uma vez, dividir duas, e 3, e 4, e gente, duas coisas. Todo embrião apresentará blastômeros, e os blastômeros são todos do mesmo tamanho. Daí, a segmentação nesse caso vai ser chamada de segmentação total, porque todo embrião apresenta blastômeros igual, porque nesse caso, os blastômeros eles são do mesmo tamanho. Quando você vem aqui para os óvulos oligolestos, começa a ter uma diferença entre o polo animal e o polo vegetal. O polo vegetal apresenta mais vitelo, quer dizer que aqui embaixo vai ser mais lento. E como é mais lento, você vai produzir blastômeros um pouquinho maiores. Esses blastômeros maiores serão chamados de macrômeros aqui na brincadeira. Enquanto que aqui em cima a gente tem um pouquinho menos de vitelo. Então você vai ter que é um pouquinho mais rápido. Então você vai ter, nesse caso, blastômeros um pouquinho menores, que nós vamos chamar pelo nome de micrômeros nessa situação. Então, na região do polo vegetal, os macrômeros. Na região do polo animal, os micrômeros, né? Tudo bem? Deixa eu escrever aqui um nome completo, bonitinho. Então, você vai ter macrômeros, você vai ter micrômeros aqui na jogada, mas muito parecidos. Então, você divide uma vez, divide duas, e divide 3, e divide 4. E não sei se eu consegui fazer isso no meu desenho, mas cá entre nós, o tamanho desse está bem parecido com esse, né? Então a diferença entre micrômeros e macrômeros não vai ser muito grande. Tanto é que nesse caso, eu vou dizer que a segmentação ela é total. Total, né, gente? Porque você vai ter blastômeros em todo embrião. E eu vou dizer que ela é quase igual, ou então subigual. Ela é quase igual, ela é subigual, porque os blastômeros são muito parecidos. A diferença entre
micrômeros e macrômeros, ela vai ser, moçada, bem pequenininha. Quando a gente vai lá, moçada, para os óvulos heterolestos, mediolestos ou telolestos incompletos, aí você vai ter uma diferença mais nítida. Você vai ter um polo varietal onde você tem bem mais vitelo, então nesse caso lá, bem mais lento, blastômeros bem maiores, os macrômeros. E lá em cima, um polo animal com menos vitelo, onde o processo será mais rápido, então você vai formar micrômeros aqui em cima. Opa, como é que é então a segmentação? Divide uma vez, divide duas, e a gente vai ter que aqui em cima é bem rápido. Dividiu 3, dividiu 4, e etc e tal, enquanto aqui embaixo ainda está na segunda, ainda está na terceira. Então, enquanto lá em cima já está bem avançado, quarta, quinta divisão, aqui embaixo está na segunda, terceira. E o resultado? Blastômeros bem menorzinhos, micrômeros, blastômeros bem maiorzão, macrômeros na jogada. Essa segmentação, ela é total, né? Total, gente, porque todo embrião vai apresentar blastômeros, tem blastômero em cima, tem blastômero embaixo, só que eu vou dizer que ela é desigual. Ela é desigual porque vai existir uma nítida diferença de tamanho entre os blastômeros pequenos e os blastômeros grandes. Quando nós temos, moçada, os óvulos megalestos ou telolestos completos, o polo varietal tem tanto vitelo, mas tanto vitelo, mas tanto vitelo, que a segmentação é tão lenta, mas tão lenta, mas tão lenta, que a velocidade da segmentação é zero. Simplesmente não segmenta no polo varietal. Como não segmenta no polo varietal, essa região aqui de baixo, onde tem vitelo, só tem um vitelo, não tem os blastômeros. E nesse caso, tem um vitelo, não tem os blastômeros, você vai ter segmentação somente no polo animal. Divide uma vez, e duas, e três, e 4, e eu vou formando blastômeros só na região do polo animal, onde a quantidade de vitelo vai ser bem menor aqui nesse caso. Sendo, gente, que essa segmentação agora, ela vai receber um nome diferente. Ela não vai ser total, ela vai ser parcial. Ela é uma segmentação parcial, porque você não tem blastômeros em todo o embrião, você só tem blastômeros nessa região do polo animal. Essa região será chamada pelo nome de cicatrícula, porque parece, gente, uma cicatrizinha que se forma no polo animal. Sendo que essa área da cicatrícula lembra um disco. Dessa segmentação, ela é parcial, discoidal. Parcial, porque eu não tenho blastômeros em algumas áreas do embrião e tenho blastômeros em outra. Discoidal, porque a gente vai ter que a área com os blastômeros apresenta a forma de um disco. E aí, moçada, nós vamos ter no óvulo centrolesto muito vitelo, só que o vitelo no centro. A segmentação que você tem nesses caras, ela é bem diferente. Porque eu tenho o núcleo aqui no centro e o vitelo ao redor. No primeiro momento, o núcleo ele se divide, 1, 2, 3 e vários núcleos novos aparecendo. No segundo momento, esses novos núcleos que surgem, eles migram para a superfície da célula, atravessam a camada de vitelo e migram para a superfície da célula. E somente, moçada, no terceiro momento, quando a gente foi lá e migrou esses núcleos para a superfície da célula, é que a gente então divide o citoplasma. Divide o citoplasma, divide o citoplasma, divide os citoplasmas, sendo que naquela região central, onde tem muito vitelo, simplesmente não vai segmentar. Tem essa área central, onde você tem muito vitelo, não segmenta, só segmenta na superfície. Por esse motivo, essa segmentação, ela é parcial. Gente, ela é parcial, porque tem áreas onde você tem blastômeros, a superfície. Áreas onde você não tem blastômeros, no centro, não segmenta. No centro, nesse caso, somente vai ter vitelo. No centro, não haverá
blastômeros nesse caso. Segmentação ela é chamada parcial superficial, porque você só vai encontrar blastômeros na superfície. Na segmentação parcial superficial, como eu disse, 3 etapas. Número 1, o núcleo, ele se divide. Número 2, os núcleos filhos migram para a periferia da célula, para a superfície. E no momento 3, aí sim, você divide o citoplasma. Então, parcial, que na região central com muito vitelo não segmenta, você vai ter aquela região só com vitelo sem blastômeros. Não tem blastômeros em algumas áreas, tem blastômeros em outras. Superficial, porque só tem blastômeros na superfície. O núcleo se divide, os núcleos filhos migram para a superfície e só depois que o citoplasma ele é dividido. Aliás, quando a gente fala nesse fenômeno de segmentação, gente, ela pode ser colocada de 2 maneiras, né? Então, a segmentação ela pode ser total, também chamada de holoblástica, porque holo quer dizer tudo. Segmentação total, segmentação holoblástica, ela vai ter blastômeros em todo o embrião. Então, o embrião todo apresenta blastômeros. Isso aqui acontece naqueles óvulos onde você tem pouco ou tem médio vitelo. Então, é o caso dos óvulos aléstos, oligolécitos e medioléstos. Então, funciona dessa maneira. E nós vamos ter o outro tipo de segmentação, que é a segmentação parcial, também chamada de meroblástica. O nome mero quer dizer parcial. Na segmentação parcial, na segmentação meroblástica, nós vamos ter blastômeros somente em parte do embrião e não no embrião todo. Isso aqui vai acontecer naqueles óvulos que apresentam grandes quantidades de vitelo. E os óvulos que apresentam muito vitelo são os óvulos telolésticos completos. Inclusive, quando alguém falar em telolécito, tá, gente? Subentende-se que é o telolécito completo, tá? Se o cara quiser falar do incompleto, ele vai ter que ser bem claro. Telolécito incompleto. Se ele falar só telolécito, é o completo e centrolécito. Então, óvulos com pouco ou médio vitelo, alésto, oligolécito, mediolécito. Segmentação total, holoblástica. Nos óvulos onde você tem muito vitelo, telolécito completo e centrolécito, segmentação parcial ou meroblástica.